Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias, Marcos capítulo 16, a partir do verso 9, nós vamos ler alguns versículos. Hoje é o dia para nós falarmos de fato da ressurreição, esse assunto que é da maior importância para nós cristãos. Marcos 16, a partir do verso 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Até aqui. Vamos, irmãos, orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, rogamos que o Senhor mesmo fale ao nosso coração, Pai. Ministra acerca deste assunto tão precioso para nós, a ressurreição. Ensina-nos, Senhor, através da Tua palavra, que estas coisas façam sentido para a nossa vida, tenham de fato um profundo sentido para todos nós, que possamos considerar neste tema, Pai, que é da maior relevância, que possamos avaliar as nossas próprias vidas diante desta verdade preciosa que é a ressurreição. Fala a cada um de nós que aqui estamos. Nós te pedimos isto no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós já falamos pela manhã, falamos bastante, que apesar de todos os sinais vistos pelos discípulos, por aqueles que caminhavam com ele, apesar de tantos milagres que eles viram, milagres que até eles chegaram a fazer, porque Jesus deu poder a eles para isto, apesar de tudo isso, eles não conseguiam acreditar que Jesus teria ressuscitado dos mortos. Vimos isso de diversas formas, vimos aqui em 3 momentos, né? Primeiramente, quando Jesus aparece a Maria Madalena e ela vai e compartilha com eles o que ela viu e eles não acreditaram. Também os 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, eles, ao tomarem conhecimento de que aqueles que eles encontraram no caminho era o Cristo, era Jesus, eles retornaram a Jerusalém e levaram essa informação aos discípulos. Mas diz aqui o versículo 13, que também a estes 2, eles não deram crédito. Posteriormente, Jesus apareceu a 10 deles. Lá não estava Tomé, e Jesus se manifestou a eles. E então eles creram naquilo que Maria Madalena havia falado. E eles creram também naquilo que os 2 discípulos que estavam indo para Emaús também contaram. Mas Tomé não estava com eles. E quando eles mesmos falaram para Tomé o que lhes tinha acontecido, que Jesus estava vivo, Tomé também não acreditou. E Tomé também disse, olha, se eu não tocar nas suas mãos e do seu lado, eu não vou acreditar. E nós vemos esse registro lá em capítulo 20 de João, que Jesus, quando apareceu pela 2ª vez, num outro primeiro dia da semana, e lá estava Tomé, Jesus se dirigiu a ele e o repreendeu, censurou, dizendo, por que vês, você crê? Bem-aventurados que não viram e creram. Então nós vemos que a ressurreição de Jesus foi algo extraordinário, algo incomum, sobrenatural,
um milagre incomparável, como falamos pela manhã, porque nada é comparável à ressurreição de Jesus. Durante todo o período das Escrituras, o povo conseguia crer que Enoque foi arrebatado aos céus. Eles conseguiam crer que Jonas passou 3 dias no ventre do grande peixe. Eles conseguiam crer que Elias foi arrebatado por um carro de fogo, mas eles não conseguiam crer que Jesus havia ressuscitado. Agora, se eles que caminhavam com Jesus tiveram dificuldades, quanto mais todos os outros. Uma das doutrinas mais questionadas durante toda a história foi a ressurreição de Cristo. Durante todo o tempo, mesmo não só essa incredulidade ali naqueles dias da ressurreição, mas isso mesmo séculos depois, ainda estudavam, muitos ainda questionavam que verdadeiramente ele tivesse ressuscitado. Foi uma das doutrinas que mais se levantaram dúvidas no decorrer da história. Mas apesar disso, a ressurreição de Cristo se constitui no fato mais importante do cristianismo, a doutrina mais importante para a nossa fé. A ressurreição tornou-se a base da pregação cristã naqueles dias. No livro de Atos, por exemplo, capítulo 3, versículos 14 e 15, Atos 3, 14 e 15, nós vemos aqui a pregação de Pedro falando, e ele diz aqui, ele está nesse discurso, após a cura de um coxo, ele está discursando diante de todos que estavam ali naquele contexto, e ele fala o seguinte, Atos 3, 14 e 15, vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida, de Sarte, ou dessa forma, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. A ressurreição de Cristo se tornou a base da pregação, se tornou ali o centro da pregação, era essa informação, que Cristo, que o Messias, o Filho de Deus, veio ao mundo, morreu, e ao 3º dia, ele ressuscitou. Quando nós vemos Paulo lá em Atenas, Paulo estava lá inconformado com a idolatria daquele lugar, e ele então começa a falar acerca dessa ideia da ressurreição, e eles não entendiam. Esse homem fala acerca de Anastácia, que seria a ressurreição na língua grega, falava acerca de um Deus chamado ressurreição, porque Paulo já anunciava a ressurreição naqueles dias. Se tornou a base daquilo que se pregava. Paulo afirma que crer na ressurreição se constituía, na verdade, a base da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Não tem sentido. Mas nós vemos também, irmãos, em tudo isso, as consequências práticas da ressurreição. Conforme essa doutrina, após a morte, os fiéis ressuscitarão e viverão eternamente. A ressurreição de Cristo nos ensina a nossa própria ressurreição. João menciona uma visão que ele teve da parte do próprio Jesus acerca desta nova vida. Em Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1, ele fala acerca dessa nova vida que os ressurretos desfrutarão. Ele diz aqui o seguinte nessa visão dada a ele pelo Senhor: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso diz respeito à nossa vida, a vida daqueles que creram após a ressurreição.
A ressurreição de Jesus se tornou a prova mais consistente, mais forte de que após a morte nós viveremos também uma nova vida. Nós também ressuscitaremos, viveremos essa vida, nesse contexto em que não há tristeza, nem dor, nem morte, nem pecado. A ressurreição aponta para isto. Foi acerca destas coisas que Jesus, para consolar os discípulos quando eles estavam abatidos, entristecidos, ele mesmo se dirigiu a eles dizendo o seguinte, aqui em João capítulo 14, 1 a 3, disse a eles, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A ressurreição aponta para estas coisas extraordinárias, reservadas a todos aqueles que creem. Entretanto, a ressurreição trata também de um ponto relevante quanto a este assunto, o destino da alma após a morte. O destino da alma após a morte. O primeiro ponto sobre isto que vamos tratar se encontra aqui no livro de Atos, capítulo 24, versos 14 e 15. Aqui, Lucas está descrevendo aqui um discurso de Paulo aqui. Paulo está apresentando a sua defesa aqui perante Félix e outros mais. E ele fala o seguinte aqui, Atos 24, 14 e 15. Porém, confesso que segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos do profeta, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Ou seja, crentes e não crentes ressuscitarão. Todos que nasceram sobre essa terra ressuscitarão. Eles farão parte também da ressurreição. Ou seja, após a morte, não é o fim para ninguém. A morte não vai ser o fim de ninguém. A princípio, isto parece bom. Puxa, que bom. Até o incrédulo, nessa hora, ele fala, nossa, que bom. A morte não é o fim. Mas, de fato, isto não é bom para todos. Por quê? E este é o segundo ponto. Após a morte, o destino de todos também não será o mesmo. Todos ressuscitarão, mas o destino não será o mesmo para todos. Ou seja, ainda que a ressurreição seja uma realidade comum a todo homem, o destino dado a cada homem, a cada alma, pode ser diferente. Sobre isso, as Escrituras afirmam que, após a ressurreição, os que nessa vida creram em Jesus e o receberam como Salvador e Senhor, serão recebidos por Ele no reino dos céus. Se você nasceu de novo, eu falei de manhã e vou sempre falar isso, não é se você é batista, presbiteriano, metodista, assembleiano ou qualquer outra religião, é se você nasceu de novo. Só você sabe se você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, então você será recebido pelo Senhor no reino dos céus. Quando Nicodemos se apresentou a Jesus numa noite, está lá no capítulo 3 de João, ele se apresentou, era um homem religioso, zeloso pela lei, devia ser alguém que observava todos os detalhes da lei, como alguém que era um líder dentre os judeus, dentro da religião. E quando ele se apresenta a Jesus, reconhecendo inclusive que Jesus era um mestre, sabemos que és mestre em Israel. Dentre as suas palavras, Jesus disse para ele, Nicodemos, importa você nascer de novo. Não é o que você sabe sobre Deus, não é o que você sabe sobre a Bíblia, não é o que você sabe sobre a igreja.
Importa nascer de novo. É um novo nascimento que assegura a nossa entrada, nós sermos recebidos no reino dos céus. Estes ouvirão de Jesus, como está em Mateus capítulo 25, versículo 34, estes ouvirão de Jesus o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esses nasceram de novo. Esses creram verdadeiramente em Jesus. A esses está reservado o reino dos céus. A estes, após a ressurreição, estarão eternamente com o Senhor. Aos demais que não creram, isso também diz respeito à ressurreição de todos os homens, aos demais que não creram, que não tomaram a sério a vinda de Cristo e o sangue que foi derramado na cruz, as Escrituras afirmam que naquele dia, eles também receberão, entretanto, uma sentença de castigo. Aqui mesmo em Mateus 25, capítulo 25, versículo 41, Jesus também diz o seguinte: naquele mesmo dia em que ele dirá a alguns: vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado, também aqui no versículo 41 diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Todos ressuscitarão. Ah, mas eu não creio na ressurreição. Não faz diferença nenhuma. Ah, mas eu nunca fui religioso. Você ressuscitará. Os que creram receberão: vinde benditos de meu Pai. Os que não creram, apartai-vos de mim, malditos. É isso que a Bíblia trata. E ela trata isso porque quer nos advertir, porque quer nos alertar, porque quer nos falar acerca daquilo que está preparado após a nossa morte. A palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos adverte para o nosso bem. Quando eu conheci o Evangelho, estava lendo a Bíblia, quer dizer, conheci a Bíblia, li a Bíblia, e certa vez eu tinha lido sobre estas coisas, já no capítulo 24, 25 de Mateus, e eu me lembro que eu estava indo para casa, era um dia de chuva, e eu ia de bicicleta para o Porto. Eu morava em São Vicente, mas ia de bicicleta. Eu tive diversas bicicletas que eu ia para o Porto, mas nessa época eu estava com uma, que era tipo Caloi 10, é aquelas que não tem paralama, e era um dia de chuva. Então, por causa desse contexto, eu estava indo mais devagar para jogar menos lama nas minhas costas. Mas eu estava indo para casa, ia pensando, ia meditando nas coisas que eu tinha lido, não tinha nascido de novo ainda, e eu fiquei imaginando essa cena, Jesus voltando e aqueles que o conhecem sendo levados. E eu me lembro que naquele dia eu estava indo, chovendo, ali molhado, mas eu falei com Deus, falei: ó, Senhor, eu não sei como é que vai ser isso, não sei como é que vai ser esse encontro, mas eu não quero ficar por aqui. Eu não quero perder essa oportunidade. Era uma conversa de um incrédulo, mas alguém que Deus já vinha trabalhando já na minha vida e me ensinando. E quando eu ouvia sobre essas coisas, isso me preocupava. Eu falava: e se eu não for? E se eu não estiver daquele lado que ouvirá: vinde benditos do meu Pai, entrar na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo, mas eu estiver do outro lado? Quando a Bíblia fala sobre isso, não é para fazer distinção entre homens, mas é para nos advertir,
é para que a gente tome a sério aquilo que a palavra de Deus diz, é para que a gente fique verdadeiramente incomodados em dizer, eu não quero estar nessa situação quando acontecer. Nós vemos esses textos hoje sentados no banco de uma igreja, vestidos, confortáveis, mas vai chegar um dia em que isso será realidade. Isso vai ser um fato. Almas irão para o inferno. E almas irão para Deus. Sobre estes que Jesus diz aqui, apartai-vos, sobre eles caiu a palavra registrada lá em Mateus 10, 32, quando diz lá que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. O Deus de amor que nós cremos, o Deus de misericórdia que nós cremos, é também o Deus de justiça, o Deus que adverte, que exorta, que concede essa oportunidade para que nós pensemos e nós avaliemos e nós consideremos onde nós estamos nessa situação. De que lado eu estou? O lado que você estará nesse dia, você tem consciência. Você tem que ter consciência hoje de que lado eu estou. Porque nesse dia não haverá uma outra possibilidade. É o vinde benditos e o apartai-vos malditos. Nesse dia, a chance acabou, não vai haver mais pregações, não vai haver mais os apelos, não vai haver mais as exortações, as advertências, porque acabou tudo isso. Quem creu estará com o Senhor, e quem não creu estará para sempre afastado de Deus. Para nós, irmãos, para nós os que cremos, ou para aqueles que creem, a ressurreição é a razão da grande alegria. Saber que há ressurreição, saber que há uma nova vida que nos aguarda, saber que há um novo céu e uma nova terra, onde não há injustiça, onde não há imperfeição, onde eu serei plenamente perfeito. A Bíblia nos diz que nós seremos semelhantes a Cristo naquele dia, quando Ele se manifestar. Para nós, para os que creem, a ressurreição é a grande esperança. Vivemos num mundo difícil, de injustiças, de violências, de maldades, de falsidades. Mas o que está preparado para aqueles que amam a Deus é algo diferente. Para nós os que cremos, irmãos, finalmente, a ressurreição é razão de grande alegria, de esperança, dessa expectativa de nós estarmos finalmente habitando novos céus e nova terra, onde as primeiras coisas que são essas que nós estamos vivendo, passaram. Já não existe mais a separação. O nosso desejo, irmãos, encerrando, é que todos nós que estamos aqui, estejamos entre aqueles que ouvirão, benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai. Esse é o nosso desejo. Nós desejamos feliz Páscoa para todos e é natural, mas uma feliz Páscoa de verdade só é real para aqueles que têm a Cristo, para aqueles que têm a Jesus, para aqueles que não há condenação, para aqueles que já têm assegurado pela graça de Deus a vida eterna, para esses há uma feliz Páscoa.
Então a ressurreição, irmãos, nos falam dessas coisas extraordinárias, que nós precisamos pensar, que nós precisamos refletir. Vai haver uma ressurreição. Eu estarei de um dos dois lados apontado pelo rei, lá em Mateus capítulo 25. E o nosso desejo é que todos nós estejamos naquele lado em que Jesus chamará, dizendo: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós nem imaginamos como será o lamento, a tristeza do outro lado. A palavra de Deus nos adverte também, lá no Evangelho de Mateus, que quando Jesus voltar, os povos da terra lamentarão, porque acabou a oportunidade. E eu fico pensando que muitos que lamentarão conheceram o Evangelho, ouviram a palavra de Deus, foram confrontados pela verdade, mas não acreditaram que isso podia acontecer com eles. Então, irmãos, que nós possamos avaliar ressurreição, que tema extraordinário, precioso, que tema apropriado para a gente considerar, não somente no domingo da Páscoa, né? Mas durante o tempo todo, na nossa vida, nos nossos dias, com a nossa família, com os nossos amigos. Nós queremos nos encontrar com aqueles que creem. Nós queremos todos um dia sentarmos à mesa, juntos, e tendo nessa mesma mesa, como Jesus disse, Abraão, Isaque e Jacó. Jesus falou sobre isso. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Esteja lá. Mas muitos que ouviram o Evangelho, muitos que frequentaram uma igreja, poderão não estar nesse contexto. Então é um momento de avaliação da nossa própria vida, da nossa própria condição. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos 8, versículo 16, que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então você deve saber, você deve ter consciência dentro de você: eu pertenço ao Senhor, eu nasci de novo. É oportuno tratar com o Senhor estas coisas. Que Deus abençoe a igreja.